Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é Educação Financeira, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno, folha para realizar as suas anotações e a calculadora. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Identificamos e utilizamos as propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de perímetro, área e volume na resolução e elaboração de problemas. Anotem lá, a data de hoje, Educação Financeira. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: entender a importância da matemática financeira e sua utilização no dia a dia. Compreender alguns conceitos básicos de matemática financeira. Saber utilizar e realizar cálculos de porcentagem e juros simples. Trago para vocês nesse momento a definição de educação financeira. Ela é uma área de aplicação prática da matemática e pode ser entendida como um conjunto de informações que auxilia as pessoas a lidarem com a sua renda, com a gestão do dinheiro, com gastos e empréstimos monetários, poupança e investimentos de curto e longo prazo. A educação financeira tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos de forma consciente e sustentável. Quero fazer um questionamento para vocês. Olhem ao seu redor e observe se há situações que fazem menção à porcentagem. Vou dar um tempinho aí para vocês.
Eu trago para vocês as seguintes situações que trazem porcentagem na vida da gente. Eu trouxe notícias do jornal Metro. Combustível caro faz 62,5% utilizarem menos o carro. Governo confirma reajuste de 20% e auxílio de R$ 400. Brasil chega a 50% da população vacinada. Índices da inflação acumulada em 12 meses no Brasil, 10,25%. E aí, mesmo assim, poxa, não consigo visualizar isso não faz parte do meu cotidiano. Vamos pegar aí o seu celular. A questão da quantidade de bateria que tem aí no seu celular, ela não é medida em porcentagem? Então, a porcentagem está cotidianamente na nossa vida, sem mesmo a gente se atentar. Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas, promoções, taxas, etc. Vários assuntos ligados à matemática financeira requerem o uso de porcentagem. Por exemplo, cálculo de juros em compras financiadas, tais como financiamentos de carros, casas, apartamentos, empréstimos bancários, entre outras situações. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes do inteiro. Observe que no denominador eu tenho o número 100. O que significa o 100? Significa o meu inteiro, dividido em 100 partes, porcentagem. Então, a porcentagem é uma razão centesimal. O número 2, que está ali no numerador, ele representa o número de partes do meu todo, sendo que o meu todo está dividido em 100 partes. Se vocês observarem, como que eu leio esse número? 2 centésimos. Como eu leio ele, eu já tenho uma noção de como escrever esse número fracionário na forma de decimal. O que é o 2 centésimos na forma decimal? É a segunda posição à direita da vírgula em relação ao inteiro. Então, observem na tela que eu escrevi 2 centésimos na forma decimal. Mas isso também representa quanto? 2 partes de 100. Se em porcentagem, usando o símbolo porcento, eu não uso a forma fracionária, eu não uso a forma decimal, eu uso o número 2, a quantidade 2. E ao lado da quantidade 2 eu coloco porcentagem. Poxa, mas você não acabou de usar 2 centésimos? Sim, mas percebo que do lado de 2 centésimos eu não coloquei o símbolo porcentagem. E sim, é uma relação de igualdade. 2 centésimos é igual a 2%. Mas na hora que você escreve ou a forma fracionária ou a forma decimal. E se você usar o símbolo porcentagem, você vai ter que usar o número 2. Então, 2 centésimos representa 2%. Lembra que eu falei? Porcentagem é uma razão centesimal. Eu trouxe para vocês um outro exemplo. Eu trouxe 80 partes do meu inteiro. Mas o meu inteiro eu represento com quantas? Se é uma razão centesimal, por 100. Então, 80 sobre 100. Minha parte, 80. O meu todo dividido em 100 partes. Mas olha a leitura, 80 centésimos. Então, com essa leitura, eu já consigo visualizar isso na forma decimal. Então, esse 80 estaria no valor posicional à direita da vírgula. Então, eu represento com 0,80 na forma decimal. Tá, e agora eu quero usar o símbolo porcentagem. Vejam bem, eu falei o símbolo porcentagem. Até então nós estamos trabalhando com porcentagem. É porcentagem, é porcentagem, é porcentagem, é porcentagem. Só que eu só posso usar o símbolo quando eu coloco isso igual a 80. Então, é 80 partes de 100. Então, é 80%. Aí sim eu uso o símbolo. E agora eu trago uma outra representação. Eu trouxe a representação fracionária,
a representação decimal, a representação com o símbolo porcento e agora eu trouxe a representação em forma gráfica. Existem várias formas gráficas de representar o 80%. Eu acabei escolhendo essa daqui. Essa daqui, além de representar o 80%, ele também está mostrando o que seria o restante para completar o todo, que seria 100%. Então, 80% e 20%. Percebam que esse 20% não tem relação com 2%. Proposta 1. Em uma produção do tipo leve 4 e pague 3, o desconto em cada unidade é de quantos por cento? Esse momento a gente tem sido deparado bastante com esse tipo de promoção. Leve 4 e pague 3 para girar o mercado de vendas. Então, antes de dar o tempo para vocês, eu quero que vocês analisem o seguinte: o que a gente estava verificando em relação à porcentagem? É uma razão centesimal, correto? Então, é sempre referente à parte em relação ao meu inteiro. Então, pense rápido. Como eu montaria essa razão centesimal em relação à parte do meu inteiro do leve 4 e pague 3? Vai um tempinho aí para vocês.
você leva uma promoção leve 4, o teu inteiro tem quantas unidades lá? São 4 unidades, correto? Então, o meu inteiro está representado por 4. Há um desconto, por isso que você está pagando 3. Se tem um desconto e você está pagando 3, um deles você não pagou. Então, a minha parte é 1 e o meu inteiro corresponde a 4 unidades. 4 unidades do que você está levando, tá? Essa é a representação fracionária. Nós vamos agora para a representação decimal, para depois chegar na representação usando o símbolo porcento. Então, eu preciso resolver essa divisão. 1 dividido por 4. Então, pegue um inteiro e divida em 4 partes. Você vai ter o quê? 25 centésimos. Você vai ter 25 partes, tá? Então, 25 centésimos corresponde a quanto? 25 partes de 100. Se é 25 partes de 100, é 25%. Então, eu tenho a minha porcentagem em forma fracionária, minha porcentagem em forma decimal e minha porcentagem com o símbolo porcento. Vamos para a proposta 2. Após um aumento de preço, um botijão de gás de cozinha de 13 quilos, que custava R$ 110, passou a R$ 118. De quantos por cento foi o aumento? Antes de dar esse tempinho para vocês, vamos explorar as informações que nós temos. Eu trago aqui a seguinte sugestão para vocês. Eu trouxe uma tabela. Nessa tabela eu vou separar a coluna do preço em reais e a coluna da porcentagem. O que eu sei? Que o preço era R$ 110, correto? R$ 110 representava o meu todo, que era 100%. Mas a diferença de 110 para 118 foi um aumento monetário de R$ 8. Então, R$ 8 seria em relação ao meu aumento. E qual é a porcentagem referente a esse meu aumento? Então, daqui nós construímos essa relação de proporção. A gente já vem trabalhando com essa razão de proporção há algumas aulas, tá? Em relações métricas principalmente, tá? Nós temos o quê? Que 110, a razão de 110 por 8 é igual à razão de 100 por x, que é o valor que eu estou buscando em relação à porcentagem do aumento que teve o botijão de gás. Usando isso, usando essa relação de proporção, façam a multiplicação das extremidades, isolem x e encontrem o valor da porcentagem.
Conseguiram? Então vamos lá. 110 que multiplica x, eu tenho 110x. 8 que multiplica 100, eu tenho 800. Isolando x, 110 usando a operação inversa. Operação inversa da multiplicação, eu tenho divisão. Aqui eu tenho 800 dividido por 110. Usaram a calculadora aí para facilitar um pouco os nossos cálculos hoje, já que nós estamos trabalhando com matemática financeira? Então, se vocês observarem, vocês vão verificar lá que deu 27, 27, 27, uma dízima periódica. Então, eu posso dizer sim que o valor x é aproximadamente 7,27. Mas o que significa? Significa essa que é a porcentagem de aumento que teve o botijão de gás. Quando compramos um produto e o pagamento é realizado a prazo, geralmente é acrescido um valor chamado juros. Porém, quando o pagamento é feito à vista, algumas vezes é possível obter desconto. Proposta 3. Uma loja de departamentos anunciou na internet uma redução de preço de um determinado micro-ondas. Redução no preço, R$ 620. Custava R$ 957. Frete grátis. Como podemos definir desconto? Representa o valor ou percentual retirado do preço inicial de um produto ou serviço. Qual foi a taxa aproximada de desconto realizada pela loja? Nós tínhamos que o valor inicial era de R$ 957 e o produto caiu para R$ 620. Então, nós temos uma diferença de R$ 337 de desconto nesse produto. Porém, eu quero saber a taxa aproximada desse desconto em porcentagem. Eu tenho 4 opções: 15%, 25%, 35% e 45%. Então, como que a gente representa 15%? 15% são 15 partes do meu inteiro e a razão é centesimal. Então, meu inteiro é dividido em 100 partes, 15 sobre 100. Eu posso representar esse 15 centésimos em forma decimal. 15 centésimos, a própria leitura. A leitura deste número fracionário já indica a representação do número decimal, que é o número 15 à direita da vírgula que separa o inteiro no menor que o inteiro. Aí eu tenho 25%. Então, já posso representar direto? Então, 25 centésimos em forma decimal. 25 à direita da vírgula. 35%, 35 centésimos. 35, 0,35. E 45%, 0,45, utilizando a mesma ideia de representação que a gente estava fazendo. Então, nós temos essas 4 opções de porcentagem. Então, o que a gente pode pegar? Esses 4 valores, multiplicar pelo valor total e verificar qual chega mais próximo do valor 337. Mas eu tenho uma outra sugestão para vocês para não realizar os cálculos com os 4. Nem sempre a gente vai ter a calculadora. Então, vamos calcular 10% de 957. Então, nós vamos repetir o algarismo 9, 5 e 7. Meu inteiro, R$ 957. Muda a posição da vírgula para a esquerda, uma posição. Por que uma posição? Porque dividido são 10 partes, tá? Então, 95,7. Eu posso representar 95,7 ou 95,70. É a mesma representação, já que esta posição dos centésimos não tinha algarismo. Vamos imaginar que isso aqui é próximo. Imaginar não, é próximo a 90. Mas a gente está fazendo cálculos exatos ou aproximados? Nesse momento a gente tem 4 opções. A gente está querendo tirar o máximo possível de opções que não são válidas para a nossa situação. 20% seria o dobro desse 90, que corresponde a 180. Então, o valor aproximado, 20%, seria aproximado 180. E a 30%? Seria esse 90 vezes 3. 90 vezes 3, aproximadamente R$ 270. Então, desse valor, a gente não tinha 337? Então, quem eu já consigo retirar dessas minhas possibilidades? Não pode ser 15, porque o 15 está entre 10 e 20,
e não pode ser 25% porque está entre 20 e 30. Eu sei que por este valor aproximado, eu fico com duas opções de cálculo. Ou é 35% ou é 45%. E como eu faço esse cálculo? Eu pego o meu todo, né, que é 957, e multiplico por 35 centésimos. Por que 35 centésimos? É a representação decimal de 35%. Então, vamos fazer essa multiplicação utilizando a calculadora. Digitei lá 957 multiplicado por 35 centésimos e obtive 334 inteiros e 95 centésimos. E agora o outro valor, 957 multiplicado por 0,45 e a gente obtém 430 inteiros e 65 centésimos. Então, o valor mais próximo desses dois em relação a 337 é 334. Então, é aproximadamente 35%. Professora, mas eu pensei aqui comigo que era só pegar o valor total e multiplicar por 35% ou 45%. Por que você utilizou a representação decimal disso? É o seguinte, olha o que acontece quando eu multiplico por 35 inteiros. Eu obtenho 33.495. Se vocês observarem, os algarismos são iguais a esse. Então, eu tenho algarismo 3, 3, 4, 9 e 5. O mesmo acontece quando eu multiplico 957 por 45. Os algarismos são iguais. Porém, você tem que lembrar o seguinte, se você multiplicou pelo 35, pelo 45, não é uma razão centesimal? Então, ao final disso, você vai ter que contar duas posições da sua direita para a esquerda e colocar a vírgula, porque é uma razão centesimal. É uma outra forma de calcular, porém, você vai ter que lembrar sobre essa razão, tá bom? Ao acessar o site, o consumidor confere que realmente o produto está sendo oferecido por um valor aproximado de 35%, abaixo das demais redes de departamentos. Porém, observou alguns detalhes nas demais informações descritas. Então, o preço estava R$ 620, a cor branco, voltagem 220 volts. Porém, a região onde ele mora não é 220 volts. E ao selecionar a opção 110 volts, referente à voltagem da sua residência, houve uma alteração no valor do produto. Então, selecionou lá, alterou o valor do produto. R$ 689. Neste momento, as vendas por site aumentaram muito, a procura, né? E o que acontece? A pessoa vê uma promoção, já aconteceu comigo, vê lá uma blusa creme e seleciona azul e não percebe que ao selecionar azul, que estava na mesma linha de opções de cores para escolher, o valor era 50% maior que a que estava na promoção. Então, antes de efetuar a compra, leia todas as informações do site onde você está. Uma diferença, então, do produto inicial oferecido pela loja departamento para o produto que ele necessita, que é de 110 volts, essa diferença é de R$ 69 referente a esse anúncio inicial. Ao verificar as formas de pagamento, foi apresentada a tabela abaixo. Percebam que até 6 parcelas não tem juros. Acima de 6 parcelas, a taxa de juro cobrado pela operadora do cartão de crédito é de 1,29% ao mês. No momento, este consumidor não pode comprometer seu orçamento mensal com um valor superior a R$ 80. Então, nós temos uma situação aí que é o juro, que é uma compensação em dinheiro que a loja cobra por parcelar a dívida do comprador.
Quantas parcelas seria necessário financiar via cartão de crédito para obter uma parcela inferior a R$ 80? Trago para vocês, para a gente resolver essa situação, a tabela Price. Vocês podem acessar a tabela Price pelo endereço da tela ou pelo QR Code que está na tela. Acompanhe a minha visita ao site. Utilizei lá o valor total, 689, a taxa de juros 1,29 e joguei lá 7 meses. Observem que a parcela deu superior a R$ 80 que eu preciso, que deu de R$ 103. Então, faço novamente o acesso, continuo a calcular os valores e jogo lá 9 meses. Verifique que já chegou próximo ao valor de R$ 80, mas ainda está superior, que é R$ 81, acima de R$ 80. 10 parcelas. Perceba que o valor deu inferior. Parcelas de R$ 73,88. Então, essa é o número de parcelas que este consumidor deve efetuar para que fique dentro do seu orçamento, utilizando a tabela Price. Nas informações sobre o consumo de energia, o que nós temos? Essa é uma etiqueta que a gente encontra nos produtos que passaram pelo Inmetro. Neste caso, observe o seguinte, ali o mais eficiente em relação ao uso da energia. Aqui tem a mais eficiente seria a superior, a verde. A amarela, que é abaixo, seria menos eficiente. Percebam que a letra que está descrita desse produto é A. Então, significa que ele é mais eficiente em relação ao consumo de energia elétrica. Ué, mas você não falou mais? Mais eficiente. Significa que ele gasta menos energia em relação ao produto B e C que tem no mercado. Se você quiser saber em porcentagem e não em classificação de letras, nós temos aí a eficiência energética de 54,2%. A energia, lembra da coisa de colocar, vocês devem estar ouvindo nesse momento muito falar isso, tirar da tomada? Por quê? A maior parte do nosso eletrônico fica em modo de espera, que é o stand-by, e ele também consome energia. Então aqui na etiqueta da Inmetro, eu consigo perceber quanto que ele consome de energia quilowatts-hora dia, 0,01. Há outras informações a mais nessa etiqueta da Inmetro. Eu consigo perceber o volume de espaço que esse micro-ondas ocupa, 31 litros, e também a sua capacidade útil, né, de 18 litros. Então, o consumo de energia também é um item a considerar no custo e benefício ao adquirir o produto. Redução no preço, volto lá no enunciado, R$ 620, custava R$ 957. Frete grátis. Observe o que tem ao lado do frete grátis, tem um asterisco. Então vai aí um tempinho para vocês. Pense rápido. O que significa o asterisco ao lado do termo acima apresentado no anúncio?
O que significa esse asterisco? Tem a ver que não necessariamente é frete grátis, por isso que tem esse símbolo aqui. Aí você vai nas entrelinhas, você tem que explorar todos os itens lá em relação ao produto. Aí você vai verificar lá que tem escrito que o frete grátis é só para a região sul, ou que a frete grátis é só para a região sul ou sudeste, ou neste caso que estava frete grátis em um asteriscos, era que não entrava a região norte.
O restante do Brasil, ok, frete grátis. Mas a região norte não era frete grátis. Por isso, o asterisco. Neste caso, a região sul, aonde esse consumidor reside, possui frete grátis. Quais seriam os itens que beneficiam o consumidor ao adquirir esse produto? Frete grátis, baixo consumo de energia, parcela dentro do orçamento mensal. O que vimos hoje? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos, utilizamos e calculamos porcentagens e juros simples. Até a próxima!